E hoje eu vou compartilhar com vocês a estratégia que eu estou utilizando e que vem dando muito certo nos últimos meses, que está fazendo eu ganhar mais de R$ 150 aí por mês somente em dividendos dos fundos imobiliários. Quer saber qual é essa estratégia? Então fica comigo que lá vem o conteúdo. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Papo Finança, o canal que veio aqui para te ajudar a ser um investidor, mesmo você tendo pouco dinheiro, mas eu provo que dá para fazer sim. Sejam todos bem-vindos e hoje eu vou compartilhar com vocês então a minha estratégia que eu estou utilizando nos fundos de investimentos imobiliários, os mais conhecidos FIIs. Então hoje eu vou compartilhar com vocês aí o que eu venho fazendo nos últimos meses e que está dando super certo. E essa estratégia eu venho utilizando ela desde junho do ano passado, que foi quando eu comecei a montar ela e comecei a ter alguns objetivos e metas e vem dando super certo, aonde eu venho fazendo o efeito bola de neve, a qual vou deixar um cardzinho aqui para vocês verem quando eu falei dessa estratégia lá atrás e agora vocês vão ver o quanto ela já evoluiu e o quanto isso vem me dando de retorno nos últimos meses. Mas sem enrolação, eu vou mostrar aqui para vocês, vou dividir a minha tela e vou mostrar direitinho como que eu venho fazendo isso. Bom, então vocês estão vendo aqui, essa é a planilhazinha que eu vou compartilhar com vocês. Aqui na parte de cima eu tenho os meses, está preenchido até o mês de maio, mês de junho a gente vai ter que deixar ainda ver o quanto que vamos receber ainda para poder preencher a planilha. Aqui do ladinho eu tenho os fundos todos que eu tenho neste momento, são ao total aqui 16 fundos. E aqui eu tenho o valor, a quantidade de cotas e o valor de dividendos recebidos. Percebam que lá em janeiro eu tinha 801 cotas, e recebi R$ 118,55, somando aí todos os 16 fundos. No mês de fevereiro eu já evoluí para tive ali um recebimento de R$ 117,98. A gente sabe que em janeiro teve alguns fundos que pagaram um pouco mais, tiveram um valor a mais de cotas, e em fevereiro já foram reajustados novamente. Mas aí em março a gente já passou de novo ali a receber R$ 122,04. Depois em abril já subimos para 133, e aí no mês de maio atingimos aí os nossos tão esperados R$ 150, ultrapassamos esse valor a R$ 155. O ano passado eu tinha o objetivo de conseguir atingir uma meta de R$ 100 mensais recebendo dos fundos de investimentos imobiliários. E aí eu consegui bater essa meta. E para este ano eu tenho o objetivo de conseguir atingir R$ 200 só recebendo dividendos dos FIIs. E pelo andar da carruagem aí eu acho que vai dar certo, Porque no mês de maio já conseguimos receber 155. Lógico que depende muito do valor de aporte que eu vou estar fazendo todos os meses e também depende de como os FIIs vão estar se comportando até o final do ano, se os recebimentos vão estar sendo ainda como estão agora, que tem alguns fundos que estão pagando muito bem, principalmente os FIIs de papéis estão pagando bem por causa que a taxa Selic está super alta, e tem alguns que não vêm desempenhando tão bem, mas continuam entregando aí, os dividendos, que é isso que a gente quer, Todo investidor quer isso, receber o dividendo ou ter ali pelo menos um rendimento alto e de lucratividade nas suas cotas. Mas para mostrar aqui um pouquinho para vocês, os fundos que eu tenho, então eu tenho o BCFF11, aí eu já estou recebendo 10,80 dele, no HGLG11 recebi 4,40, no IRDM11 6,30, KNIRI11 2,52, MXRF11, esse foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, Eu tenho 575 cotas dele e já tenho um recebimento de R$ 62,15 com este fundo. Depois eu tenho ali o RBVA11, eu tenho 12 cotas, R$ 9,20. Depois o TOR de R$ 4,80, o RPR11, 7,36, VGHF 11, 5,72, VILG 11, 2,80, Vino 9,86, VISC 3,50. Aqui eu queria deixar uma dica, na verdade, para vocês. Não é uma dica, mas um ponto de atenção que aconteceu comigo. E como eu falei, eu venho fazendo essa estratégia nesse período e vou aprendendo, No meio do caminho a gente vai aprendendo, vai corrigindo e tudo mais. E aí eu estava assistindo alguns vídeos, estudando um pouco, e aí teve, não me lembro qual pessoa que falou isso, mas era um especialista na área, não me lembro se foi o professor Baroni que falou, ou se foi alguma dessas casas de análise, de alguma research,
que pegou e comentou, né, para a gente cuidar um pouquinho quando a gente pega os fundos imobiliários, de não pegar do mesmo administrador, da mesma gestora, né. E nesse caso aqui, o VILG, o VINO e o VISC são da mesma administradora. Então ele deu o exemplo de que imagina se cai um raio nesse prédio e acaba com o prédio, você perde o administrador, né? Então são 3 fundos que eu iria ficar ali meio que vendido nessa ideia. Mas como eu tenho uma diversificação grande ali em vários fundos, isso não impactou tanto. O problema é quando você está começando, aí você vai lá e compra esses 3, né? Você só tem 3 fundos na carteira e os 3 são da mesma administradora. Aí você pode correr esse risco aí. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas isso me chamou muita atenção e eu quis trazer esse ponto de atenção aqui para vocês. Então, seguindo ali, eu tenho VSLH11, né, pagando ali 12,32, XPLG 11, 3,30, XPML 11, 4,62 e o Kizu pagando R$1,04. E o que eu queria trazer aqui para vocês, né, qual a estratégia que eu quero utilizar daqui para frente? Como eu tinha essa estratégia de bater os R$100 e depois agora eu quero bater os 200, eu comecei a prestar atenção em alguma coisa, que tipo, se eu conseguir montar uma estratégia para que cada um desses meus fundos, né, paguem R$10 por mês, cada um deles para mim, só nos 16 seriam 160. Mas como eu tenho ali o MXRF11, que já me paga acima de R$50, tá me pagando acima de R$60, eu iria conseguir aí bater essa meta e eu consigo atingir os R$200. Então, o que eu estou pensando agora daqui para frente? Né? Qual é a estratégia que eu estou utilizando? É tentar fazer com que cada um desses fundos pague no mínimo R$10 para mim. Então, o BCFF11 já está pagando. Então, os meus aportes agora não vão mais ficar concentrados nele. Agora, os meus aportes vão ser concentrados nesses fundos que estão mais próximos a me pagar esses R$10. Que é o caso do IRDM11, que é o IRDME, o RBVA11 também, que está próximo de pagar R$10, o RPR11 próximo também de pagar R$10, o VINO próximo de pagar R$10, e depois os que estão um pouquinho distante, mas ainda consigo, eu tenho aqui o VGHF11 também, consegue me pagar, depois a gente tem o XPML11, e depois o outro seria o TORD11 e o HGLG11. Então, se eu conseguir jogar nesses fundos para que eles possam me entregar R$10 cada um, eu consigo bater essa meta aí dos R$200 este ano até dezembro, de receber R$200 mensais aí, todo mês uma renda passiva caindo na minha conta. O que todo mundo gosta, né? Uma renda passiva aí tá valendo pra caramba. E aí imagina, né? O porquê que eu estou fazendo essa estratégia e o porquê que eu gosto muito dos FIIs. Porque ele é uma renda passiva que ele vem aumentando todos os meses. E aí imagina, se eu recebo R$200 todos os meses e eu quiser comprar uma cota lá de um fundo que seja, eu posso já, só com o rendimento que eles me dão, eu já ganho essas cotas, né? Não vai estar saindo do valor do meu aporte, porque está entrando esse valor de dividendos e eu estou reinvestindo eles, que é o efeito bola de neve que a gente fala. Então a minha estratégia de utilizar os FIIs é para isso, né? Para aumentar o meu valor de aporte todos os meses. E aí, dependendo da estratégia, eu coloco eles em ações ou coloco eles também nos próprios fundos. Bom, então eu queria mostrar também essa parte aqui para vocês entenderem direitinho como que funciona, né, a minha diversificação da minha carteira de FIIs. Eu tenho praticamente 16 FIIs, né? Dentro deles ali eu tenho 8 na área de papéis e 8 na área de tijolos, né? De segmentos ali de cada um deles. Algumas pessoas vão dizer que tipo, isso é bom, isso é ruim, depende muito da estratégia de cada um. Ah, Anderson, mas qual é a melhor maneira, qual é a melhor estratégia? Particularmente, não sei, vai vir muito de você, o que você acha que vai ser melhor para você. Eu conheço pessoas que hoje estão muito concentradas nos fundos de papéis, porque eles estão pagando bem, até porque a taxa Selic está elevada, e geralmente eles são atrelados ao IPCA, ao IGPM, ou até mesmo a Selic mesmo, né, o CDI, ou eles são de recebíveis, CRIs, né, e as LCIs também, que são títulos que estão vinculados ao setor imobiliário, então estão tendo um bom retorno, então tem pessoas que estão muito concentradas nos papéis. Já tem outras pessoas que continuam sendo muito conservadoras ainda em fundos de tijolos, né, porque acredita-se que o de tijolo ele tem uma valorização muito melhor. Por mais que agora, neste momento, eles estão sangrando, estão tendo valores abaixo de mercado nesse momento, as pessoas ainda continuam se concentrando neles. Eu, particularmente, estou comprando de tijolos agora também, porque eu acredito que o valor deles está muito baixo e daqui a um pouco começa a retornar, a economia começa a voltar tudo ao normal, eles vão começar a ter novamente uma rentabilidade muito boa neles e eu posso estar ganhando aí também com essa alta deles e estar ganhando um pouquinho mais nesses FIIs. Mas, praticamente, a minha carteira está dividida em 50% para cada lado, né? Então, tipo assim, eu tenho bastante concentrações em papéis e bastante concentrações em tijolos também. Então, vocês vão ver que aqui do ladinho está
um percentual que cada um deles tem de peso na minha carteira, né? Como aqui eu estou falando da minha carteira pessoal, então vocês vão perceber que aqui eu tenho, ó, o BCFF11 tem 2,26% de peso dentro da minha carteira. E aí, o que chamou a atenção foi que depois que eu fiz todos os cálculos direitinho, eu vi que o MXRF11 tem um peso de 9,58% na minha carteira. Isso quando a gente fala de uma carteira bem diversificada mesmo, não é bom. Não é legal você ter acima de 5% concentrado em um único ativo. Só que, como a minha carteira eu venho montando ela há 2 anos e eu venho aprendendo, né, com o tempo, então acho que isso daqui serviu de um alerta para mim. Que agora, em vez de eu continuar me concentrando também neste fundo, eu vou partir para os demais para poder distribuir e diversificar um pouco mais. Isso quer dizer que, não queira dizer que o valor que eu tenho aportado nele eu vou ter que ir lá e vou ter que vender, eu vou me desfazer de algumas cotas. Não, pelo contrário, ele vai se manter com as cotas que ele tem hoje, com o valor que está lá, e agora eu vou deixando de aportar nele e vou aportar nos demais fundos, fazendo com que isso tenha um equilíbrio dentro da minha carteira. Da mesma maneira que eu faço essa estratégia nas ações, eu tenho que começar a fazer ela agora aqui também nos meus fundos de investimentos imobiliários, coisa que eu não tinha dado tanta bola ali porque eu estava concentrado apenas no valor de dividendo para receber. Mas após fazer esse cálculo aqui, eu vi que eu tenho esse... Não seria um problema, mas eu tenho esse ajuste aí a ser feito, né, um ajuste fino, para que essa carteira fique um pouco mais equilibrada. Então eu queria trazer isso para vocês também, uma forma de informação aí, para dar uma dica, para que quando vocês forem montar a carteira de vocês derem uma olhadinha nisso aí também, certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui a evolução que eu venho tendo nos meus FIIs, né, nos fundos aí, para vocês terem uma ideia. No ano de 2020, eu tive um recebimento de R$ 169,30. Esse foi o valor que eu recebi durante o ano inteiro. Lembrando que eu comecei a investir a partir de junho, se eu não me engano, de 2020. Né? Em abril eu comecei em ações e fui começar a entender um pouquinho de fundos somente em junho, que foi quando eu fiz os meus primeiros aportes. Mas aí em 2021 eu já recebi R$ 752,26. Então já foi uma evolução bem legal ali, bem grande que eu comecei a ter. E aí para vocês terem ideia, nesses 5 primeiros meses deste ano, eu já tive um recebimento de R$ 647,50. Isso apenas nos 5 primeiros meses. Então isso quer dizer que até o final deste ano eu já vou ter superado o meu ano de 2021. Eu acho que mês que vem eu já supero já o ano de 2021. Então em 6 meses eu consigo superar um ano. E aí por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu quero trazer isso para mostrar para vocês que dá para fazer, que você tem que começar com aquele pouquinho, não tem problema. Quando você vê lá, poxa, mas eu recebi só 30 centavos de um fundo, não tem problema, é assim que começa, é dessa maneira que você vai evoluindo. É como a gente sempre fala, aonde pinga não seca, então deixe ficar pingando sempre, que seja 20 centavos, que seja 50 centavos, não tenha problema, não tenha vergonha disso, pelo contrário, tenha orgulho, pois é esse pouquinho que vai fazer você evoluir cada vez mais. Bom, então galera, o meu vídeo de hoje era esse que eu queria trazer para vocês, para mostrar um pouquinho ali, para inspirar vocês, para mostrar que começando com pouco dá, não tem problema nenhum, que aos pouquinhos vai crescendo, e aí quanto mais você comprar ali as suas cotas, mais dividendos você vai receber, reinvista esses dividendos, não utilize esse valor, né, para outras coisas, reutilize ele novamente nos seus investimentos, que você vai ver o efeito bola de neve crescendo cada vez mais. Obrigado por você ter ficado até aqui e não se esqueça também, né? Se você não é inscrito no canal ainda, já sabe, né? Já se inscreve aí, já aperta no sininho para receber os vídeos novos que eu estarei lançando aqui no canal e deixa o seu like aí, porque isso ajuda muito o canal aqui a crescer e também a chegar a mais pessoas, para que a gente possa aí se unir cada vez mais e mostrar que com pouco dinheiro dá para investir. E se você ainda não me segue nas redes sociais, já sabe, né? É @andersonnascimento.01 e também agora o @papofinança, que é a página que eu tenho lá no Insta, mostrando lá todos os dias para vocês algo sobre investimentos, sobre os fundos imobiliários, sobre ações, algo que venha agregar aí na sua educação financeira e que vai te ajudar você a começar a investir. E se quiser escutar também o podcast Papo e Trova, que estaremos lançando toda semana eu e meu amigo Rafa Brazão, com episódios novos lá também falando um pouquinho sobre finanças. Eu vou ficando por aqui e vou agradecendo muito por você ter ficado. Se gostou desse vídeo aí, já comenta aí, diz que gostou. Coloca também quais são as estratégias que você está utilizando. E se não está utilizando, coloca ali que você vai começar a utilizar também. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu farei questão de responder e poder te ajudar também. Eu vou ficando por aqui e aí você já sabe, né? O meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança. Ah, e não esqueça, né, que eu sempre deixo 2 videozinhos aqui para vocês curtirem aí também, né? Vê aí qual desses aqui que você achou que ficou legal.
Vê aí e curte lá.